O sonho de toda ação é entrar no Ibovespa. Mas o que um papel precisa para fazer parte do índice? E tem substituição à vista. Quem deve entrar e quem deve sair na próxima revisão que começa no dia 1º de setembro? Quais os impactos nos preços dessas ações? É o que você vai saber depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína. Cafeína chegando. Doni, qual seria o assunto deste glorioso dia? Bom, olha só, a primeira prévia da nova carteira do Ibovespa, que passará a valer a partir de setembro, será anunciada no dia 2 de agosto. Na avaliação do Bank of America, 7 ações estão cotadas para entrar no principal índice da Bolsa Brasileira. A mais provável delas é a preferencial do Banco Inter. Já as demais que estão no radar são Rede D'Or, Petz, Alpargatas e Banco Pan, que na visão dos estrategistas do banco podem atender aos requisitos para fazerem parte da carteira do Ibovespa, segundo as estimativas. Além das 5 ações citadas pelo SAMI, os papéis de Duratex e Melius também podem engrossar o Ibovespa. Essas companhias ainda não atendem aos critérios de entrada no índice, mas vamos ver se nas próximas semanas elas conseguem cumprir esses pré-requisitos. Um deles é o de volume negociado. Para o Bank of America, nenhum ativo que já integra o Ibovespa deve ser excluído, o que levaria o índice a ter 91 papéis. Mas isso considerando a hipótese de que todos os 7 sejam inseridos. Esse número seria um recorde na história da composição do Ibovespa. Mas vocês que nos assistem sabem quais são os critérios para fazer parte do Ibovespa? Os critérios? Pois é. Talvez. A carteira do principal índice da B3 é rebalanceada a cada 4 meses, sempre na primeira segunda-feira de janeiro, maio e setembro de cada ano. Para chegar à composição final, são divulgadas 3 prévias pela B3. Mas para serem considerados nessa seleção, os ativos precisam estar entre aqueles que representem 85% em ordem decrescente no índice de negociabilidade e ter 95% de presença nos pregões e pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista e não ser o que chamamos de penny stocks, que são ações negociadas que valem menos de R$1. No relatório, os estrategistas do BOFA trouxeram também suas estimativas para as futuras alterações na composição do índice. Segundo eles, as ações de Lojas Americanas, Light e CESP são as próximas que podem ser adicionadas ao Ibovespa em termos de métricas de negociabilidade. No entanto, eles apontam que a negociabilidade desses papéis precisaria melhorar em relação ao resto do índice. Caso contrário, esses papéis não teriam chance de entrada. Por outro lado, Fleury, Eco Rodovias e Engie Brasil, que atualmente fazem parte do Ibovespa, são os membros hoje com as classificações mais baixas no termo de negociabilidade. Na visão dos estrategistas, eles podem sim correr o risco de serem excluídos em revisões futuras, caso essa métrica diminua em relação ao restante do mercado. A questão que fica é, será que esse rebalanceamento impacta as ações que entram ou que saem do índice? O que você acha, Sammy Boy? O que acontece? Entrou no índice, você acaba sendo muito mais negociado. Então é um pouco assim da história do ovo e da galinha. Você precisa ser negociado para entrar no índice, mas quando você já está, aí tem muito mais gente olhando, aumenta muito a liquidez. Muitos fundos, por exemplo, que tentam replicar o Ibovespa, podem comprar esses ativos. Então tem gente que fala que existe um prêmio por iliquidez, ou seja, quando uma ação é ilíquida, você tem que ter um retorno esperado alto para compensar essa liquidez. Diante disso, quando ela entra no índice e fica mais líquida, pode ser que ela tenha um menor retorno esperado, ou seja, no primeiro momento os preços sobem, depois ela tende a se manter menor. Pois é, e além disso, os fundos passivos e os ETFs, aqueles que buscam replicar o retorno do índice, passam a comprar exatamente as ações que foram adicionadas ao Ibovespa. Isso tende a puxar mais uma vez os preços para cima com o tempo. Sem contar os investidores em geral, que passam a ficar mais de olho nesses ativos, o que tende também a elevar a liquidez dos papéis. Tudo isso ajuda em uma possível alta de preços. Nos últimos 5 anos, 34 empresas entraram no índice, enquanto apenas 3 foram removidas. Neste período, os papéis que entraram valorizaram em média 10,4% nos 30 dias antes
do rebalanceamento. E uma coisa interessante, Doni, é que logo depois, fizeram lá o estudo, logo depois que entra, ou o papel cai ou anda de lado. Porém, quando a gente olha um prazo um pouco maior, por exemplo, 6 meses, aí a gente vê uma alta de 6,7% e se a gente olhar a janela de um ano, uma alta aí média de 25%. Por outro lado, as ações que deixaram o Ibovespa sofreram, em média, uma queda de 20,7% um mês antes do rebalanceamento, mas conseguiram se recuperar rapidamente depois da saída. Bom, e tudo isso que a gente está mostrando aqui é uma prévia de acordo com os analistas do Bank of America, né? Não dá para cravar quais são as ações que de fato entrarão no Ibovespa. A gente vai saber quando vier a divulgação oficial, sim, mas é um bom sinal, é um bom indício. Sim, a ideia geral entrou no índice, vai ter mais gente negociando, você vai ter menos problemas com liquidez. Então, basicamente essa a história curta. Saindo do índice, obviamente, uma ação pode começar a ter problemas de iliquidez. O próprio BOFA não prevê a saída de nenhuma delas nesse rebalanceamento. Vamos ver se de fato isso se concretiza ou não. Se a gente analisar as 3 companhias que podem estar mais propensas a sair do índice, a gente tem que as ações do Grupo Fleury estão sendo negociadas no patamar de R$25. EcoRodovias na casa dos 12, Engie Brasil perto dos 40. Todas elas vêm apresentando uma queda nos papéis no último ano, sendo que as ações do Grupo Fleury são as que têm a menor queda entre elas, 3,4%. A Engie tem a queda de quase 10% e a EcoRodovias 15%. Como sempre, trazemos um raio-x das empresas, então vamos entender o cenário dessas 3 candidatas que podem vir a deixar o índice. Isso porque, caso aconteça, suas ações vão ter iliquidez e aí se você pagava por uma fita dessa, R$5, por exemplo, sabendo que você pode vender quando quiser com certa facilidade, e agora não tem mais essa facilidade para vender, você fala, não, agora eu pago R$4,50, porque pode ser que eu fique com um abacaxi na mão. Então, essa é a lógica. Bora trabalhar, né? Então, a começar com o Grupo Fleury. Foi em 2018 que a empresa passou a integrar o Ibovespa. Todas as ações são ordinárias, ou seja, dão direito a voto nas assembleias. Até 31 de dezembro do ano passado foram emitidas um total de mais de 317 mil ações e nessa época o grupo contava com uma avaliação de 8,5 bilhões em valor de mercado. A Bradseg, subsidiária do Bradesco Seguros, conta com a maior participação acionária da empresa, 22%, seguida pela família dos médicos fundadores, com 20%, e os demais acionistas têm 57%. Apesar do grupo ter amargado queda nos seus papéis na pandemia, foi possível recuperar parte dos lucros a partir do 3º trimestre de 2020. No 4º tri, o grupo somava uma receita bruta de R$1 bilhão, um aumento de 28,5% na comparação anual. Em todo 2020, a receita bruta foi de R$3,2 bilhões, lucro líquido de R$257 milhões e EBITDA de R$837,5 milhões, Doni. Hoje, o faturamento da companhia é gerado nas seguintes frentes: 82% nas unidades de atendimento, 16% de operações em hospitais e 2% gerados em uso de laboratório de referência. Desse total, a maior parte da receita, 42%, são gerados por empresas da marca Fleury. Já a EcoRodovias é uma companhia de infraestrutura que opera concessões rodoviárias. Suas operações são baseadas em sistemas logísticos em áreas estratégicas do país. Segundo a análise do Banco Safra, a EcoRodovias melhorou os projetos que adquiriu recentemente, além de ter anunciado a intenção de focar apenas na concessão de rodovias a partir dos próximos leilões. Na visão do banco, a empresa traz um retorno atraente. Mas entre os riscos de investir, um que aparece bastante é o aumento nas taxas de juros. Isso porque o desempenho das ações das concessionárias apresenta alta correlação com as taxas de juros de longo prazo, já que os investimentos em renda fixa são seu principal benchmark. A desaceleração do PIB também impacta a empresa, já que as perspectivas de tráfego estão 80% correlacionadas com o PIB. A questão que fica agora é que, para levantar novos projetos e fortalecer o seu balanço, a EcoRodovias precisará levantar capital, que pode pressionar a cotação das ações da empresa. Além disso, o Banco Safra também apontou atrasos em projetos previstos para infraestrutura. Já a Engie é uma das maiores geradoras de energia privada do país. Ela é também uma das companhias que mais pagam dividendos. Historicamente, ela distribui quase 100% do seu lucro aos acionistas. No primeiro trimestre desse ano, a empresa reportou um lucro líquido de R$529 milhões,
valor 3% acima do alcançado no mesmo período de 2020. A receita operacional nos 3 primeiros meses desse ano foi 25% superior ao apurado no ano passado. Com 55 usinas geradoras, a empresa opera cerca de 6% da capacidade de energia no país, com 90% dessa energia proveniente de fontes renováveis. A empresa também atua nos segmentos de comercialização e transmissão de energia, além de deter uma malha de transportes de gás natural que atravessa 4.500 quilômetros em 10 diferentes estados brasileiros. Dado esse breve resumo das 3 empresas, o que a gente pode dizer é que são gigantes no setor em que atuam, que vai da área de saúde, passa por infraestrutura, logística e chega à energia. Se essas empresas de fato saírem do Ibovespa, como prevê o Bank of America, os papéis podem sofrer no curto prazo, o que não significa que os fundamentos das companhias vão mudar. Se você é um investidor de longo prazo, a palavra de ordem é resiliência. Claro que dado as devidas proporções. Vamos falar da previsão de entrada no índice. O que a gente tem? 2 empresas, setor bancário. Uma, setor de saúde, 2 varejistas, uma da área de tecnologia e outra de materiais de construção. Aliás, por falar nisso, a Duratex, anunciou que mudará seu nome para Dexco. E com isso, seu ticker da bolsa também mudará. Vai passar a ser DXCO3. Ou seja, as entradas aí mostram uma boa diversificação, ainda que pese os 2 bancos novos. Bom, Doni, para terminar, só falta chamar o giro de notícias. O PicPay, empresa de tecnologia e plataforma de pagamentos, anunciou a compra de 100% do Guia Bolso. Agora, a fintech vai se expor ao Open Banking, que está em vias de entrar em vigor no Brasil. O valor da transação não foi revelado. 1.000 investidores de uma criptomoeda inspirada em Trump foram hackeados. Os usuários que se cadastraram no site associado a MagaCoin tiveram dados expostos como e-mails, senhas, endereços de carteiras digitais e endereços de IP dos usuários. A moeda foi lançada há uma semana. A Redditor fez uma parceria inédita com a Vale para gerir 2 hospitais no Pará. Os hospitais cujos imóveis são de propriedade da mineradora desenvolvem atividades ambulatoriais, pronto-socorro e médico-hospitalares para pacientes adultos e pediátricos. O contrato tem vigência de 10 anos. Muito bem, esse foi o Cafeína de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que tem muito conteúdo bacana. E também aproveite, deixe o seu like nesse vídeo e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!